Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor a todos, ouvintes dessa linda rádio. Quero louvar a Deus por essa oportunidade e também agradecer o nosso nobre amigo, pastor Fabiano, pela confiabilidade, também presente aqui nos estúdios da rádio, nosso amigo, pastor Antônio, Deus abençoe, também a nossa irmã, que aqui Deus usou com poderosos louvores, nossa irmã Cristiane, Deus abençoe. Queridos, amigos ouvintes, vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, vamos ler a partir do versículo de número 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu o monte para orar à parte, e já chegado tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 27. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: Tende bom ânimo, não temais, porque sou eu. Queridos, nós estamos diante de um dos textos mais clássicos de toda a Bíblia Sagrada, a saber que Jesus ainda está realizando o seu ministério terreno. Quando Jesus completa a idade de 30 anos, ele vai descer ao deserto onde estava João o Batista. E João estava batizando em águas. Mateus capítulo 3, versículo 11. João dizia: Eu batizo em águas para a remissão de pecado, mas o que está vindo após mim é mais poderoso do que eu, cujo eu não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Porque João, ele não vem para batizar em águas, mas ele vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vai dar-se cumprimento da profecia do profeta messiânico Isaías. No capítulo 53 do livro de Isaías, ele tinha profetizado a vinda do Cristo, do Filho de Deus, que ele viria como cordeiro, iria se entregar pela humanidade. Os versículos posteriores diz que por causa da sua pisadura nós fomos sarados, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Se nós estamos aqui nessa noite glorificando e exaltando o nome de Jesus, foi porque um dia Deus nos amou de uma tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito. Ele foi dentre todos o primogênito, mas ele era o unigênito que se entregou pela minha e pela sua vida. Eu sempre falo que essa ação de Deus não foi um sentimento, mas sim uma decisão. Amar aqui é uma decisão ao ponto de ele entregar o seu Filho para morrer pela minha e pela sua vida. Jesus, após passar o processo do batismo, ele vai se retirar para o deserto. O texto diz que João sobe ao palácio, e João, ele vai contestar com um pecado que estava se proliferando sobre a vida do rei Herodes. Ele num relacionamento extraconjugal com a mulher do seu irmão. E João, Deus usa ele como voz profética
O texto diz que Herodes vai perseguir João, vai matá-lo, arrancar a sua cabeça e colocar numa bandeja de prata. As pessoas vão notificar a Jesus da morte do seu primo. O texto diz que Jesus ele vai entrar em um barco junto com os seus discípulos e ele vai para um lugar deserto. Nesse lugar deserto, Jesus ele vai se encontrar com uma multidão que, segundo a perspectiva de visão do evangelista Mateus, é composta em 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Estamos falando aproximadamente quase de 18.000 pessoas. Jesus vai pregar para essas pessoas, utilizando do sermão da bem-aventurança. E ele começa a dizer: bem-aventurados sois vós, que sou caluniado, perseguido, porque esses herdarão o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que choram, porque a proposta aqui de Cristo para quem chora é que numa madrugada de choro, o sol raiando pelo amanhecer, vem um dia de alegria. E eu estou nessa rádio profetizando para alguém que tem passado nesses últimos dias madrugadas de lamentações, de insônia. Eu profetizo que a alegria do Espírito Santo está surgindo para a sua vida. O grande dilema vai se desencadear aqui. Há uma problemática. Qual? Jesus, após pregar para essa multidão, ele precisa despedi-lo. Só que ele vai alimentar. Jesus vai se recorrer aos seus discípulos. Eu quero imaginar que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tem algum peixe por aí? Até porque Pedro era um pescador. Ele dizendo: mestre, nós pescamos, mas o que nós tínhamos, nós comemos e vendemos para adquirir algum dinheiro. Jesus então vai se retratar a Judas, o que cuidava da finança. Judas vai dizer: mestre, até tem dinheiro no caixa, só que essas horas a padaria já fechou, a quitanda já fechou, a mercearia está fechada. Então o texto diz que vai surgir um menino anônimo, que Mateus não faz questão de falar a respeito do seu nome. Só que esse menino, ele vai carregar um cesto, uma lancheira, com alguns pães e peixe. O texto diz que era 5 pães e 2 peixinhos. Na ótica humana, só era 5 pães e 2 peixinhos. Mas na ótica de Deus, era um instrumento para gerar milagre. Jesus, ele vai orar. E após ele orar, ele olha para cada discípulo e ele libera uma palavra para cada um trazer um cesto. 12 cestos, 5 pães e 2 peixes. Então, após a oração, o milagre vai acontecer. Toda aquela multidão é alimentada. Todas as pessoas que ali estão alimentadas. Então Jesus, ele despede a multidão. Eu quero dizer nessa noite que os céus está levantando no meio da multidão pessoas como aquele jovem anônimo, desconhecido, pessoas que não estão nos grandes congressos, não é ovacionado pela grande massa, mas ainda tem peixe, tem pão, ainda tem alimento para a multidão. Eu profetizo que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nós somos a geração do arrebatamento, que antecede o arrebatamento para morarmos Cristo na glória. Ele tem levantado uma geração de pessoas anônimas. E é você que está me ouvindo. Chegou o tempo que os céus está despertando em você dons espirituais. Ele quer te usar para esses últimos dias. Tu és um despertador de Deus nesses últimos tempos. Os céus está te revestindo para uma grande obra. Jesus despede a multidão. Ele vai subir o monte para orar. Só que o texto diz que ele libera uma palavra para os discípulos. E a palavra é: entra no barco e vai adiante para o outro lado. Jesus está no monte orando, sozinho. Os discípulos vão entrar no barco. E eles vão ir para o outro lado. Eles estão no processo que eu chamo de a travessia. Só que nesse processo de a travessia,
eles vão se deparar com um dos maiores dilemas da sua vida. No meio da travessia, o texto diz que eles vão se deparar com um forte vento, com uma grande tempestade, e isso vai impossibilitar os discípulos de avançar. O vento, a tempestade, vai trazer pânico na embarcação, vai trazer medo, vai trazer desequilíbrio, e os discípulos não sabem qual atitude tomar. Por quê? Eles estão fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Eu estou, quem sabe, falando nessa noite para pessoas que têm orado, que têm buscado, que têm clamado, que têm caminhado na direção de Deus, que têm vivido na vontade dos céus para a sua vida. Só que no meio dessa travessia você se deparou com ventos, com tempestades, e você tem falado: Deus, eu tenho me colocado na tua presença, eu tenho obedecido o seu comando de voz, porque os discípulos aqui, eles estavam caminhando, trilhando, navegando diante do comando de voz de Cristo. Só que no meio, os céus vai dar uma lição para os discípulos. Quem nós somos quando nós se deparamos com tempestades, com vento, em meio à crise? Eu estou pregando nessa noite aqui para pessoas que estão vivendo essa fase transitória do meio. Porque no meio, os discípulos precisariam tomar uma posição, uma atitude. Ou eles avançavam, ou eles retrocediam. Observa que a tempestade e o vento, ela não vai aparecer no início, nem no final, mas é no meio. Se fosse no início, eu creio, com a experiência que aqueles pescadores tinham, eles não iriam nem obedecer o comando de voz de Cristo, iriam ficar por ali, porque sabia que ia acontecer alguma coisa no meio da trajetória, vento, tempestade, naufrágio, alguém iria morrer. Se fosse no final, ninguém iria deixar uma história de luta, de superação, uma história de tanta dor e sofrimento. Eles iriam pular do barco, iriam nadar até chegar no outro lado. Só que o texto diz que no meio vai surgir uma grande tempestade, porque o meio, os céus revela quem nós somos. Ou você decide avançar, ou você retrocede e perde tudo o que Deus já investiu na tua vida. Eu não estou aqui nessa noite para falar para pessoas que estão dispostas a voltarem, a retrocederem. Os covardes voltaram para trás, mas os valentes, eles estão caminhando adiante da promessa de Deus. Os discípulos não sabiam qual atitude tomar no meio. Só que o texto diz que Jesus, ele vai descer do monte da oração, e ele vai até os discípulos. Ele não vai até os discípulos utilizando de um barco, de uma canoa, mas o texto diz que ele anda por cima do mar. Vale a pena nós falarmos aqui que era o lago de Genezaré, que tem uma extensão de 19 quilômetros. Se os discípulos estavam no meio, Jesus pelo menos andou 9 quilômetros para liberar uma palavra de paz em meio a um cenário de desequilíbrio, liberar uma palavra de paz em meio a um cenário de desconforto. Jesus olha para os discípulos e diz: tem de bom ânimo, não temais, porque sou eu. Ele está dizendo, independente do que acontecer na trajetória da sua vida, não perca o ânimo. Independente do que acontecer na trajetória, na caminhada, mantenha o ânimo. Nós estamos vivendo dias tão trabalhosos, dias tão difíceis, aonde a igreja tem vivido um grande investimento que o inferno tem trabalhado para tentar distanciar filhos de pai, pais de filhos, para deslacerar a família cristã. E é necessário nós manter o ânimo, é necessário nós manter a postura. Eu vim aqui como profeta de Deus, essa rádio, dizer para os ouvintes: não percam ânimo, porque tu tem vivido momentos de tribulação. Não deixe esse momento
muito destruir o que os céus têm para fazer nessa trajetória da sua vida. Tem de bom ânimo, não temais. Só que quem está no barco está tomado pelo medo, que o texto diz assim: todos gritaram com medo, não reconheceram que era Jesus, e eles falaram: é um fantasma. Mas Jesus vai falando aos discípulos: tem de bom ânimo, não temais, sou eu. Pedro vai tomar uma atitude dizendo: se és tu, mestre, me permita andar por cima das águas. Parece que eu vejo Pedro saindo do barco, dando os seus primeiros passos. Só que em um período que Pedro está caminhando sobre as águas, o texto diz que ele afunda. O que faz Pedro afundar foi a sua autoconfiança. Foi ele achar que poderia chegar no destino sem depender de Jesus. Eu preciso frisar isso aqui. Independente o que os céus entregou para as nossas vidas e as habilidades que nós possuímos para desenvolver isso, sem o direcionamento de Jesus e sem o direcionamento do Espírito Santo, nós não conseguiríamos chegar. Não é pelas nossas habilidades, não é pela nossa força. O proverbista diz: o cavalo prepara para o dia da guerra, mas do Senhor é a vitória. O homem, ele faz planos no seu coração, mas do Senhor vem a resposta. Eu estou falando para pessoas aqui: não tome decisões precipitadas. Não coloque a tua mão aonde a mão de Deus não está. Esteja vivendo sobre o direcionamento do Espírito. Pedro afunda porque ele tira os olhos de Jesus. Pedro afunda porque ele não quer mais obedecer à voz de Cristo sobre a sua vida. Quantas pessoas que no decorrer do ministério começaram bem, começaram pregando, começaram evangelizando, começaram louvando, e hoje essas pessoas estão paradas na fé. Sabe por quê? Porque em um momento da sua trajetória eles pararam de dar ouvidos à voz do Espírito e começaram a agir de conta própria. Estão com comichões no ouvido. Quando nós entendermos que é o Espírito que nos direciona, que é o Espírito que nos conduz, que é a nossa bússola, nós chegaremos aonde o céu falou que nós iríamos chegar. Nós poderemos conquistar tudo aquilo que o céu prometeu para as nossas vidas. Pedro afunda. Só que Jesus vai usar de misericórdia, estendendo a mão e colocando Pedro de pé e conduzindo ele na embarcação. Sabe que Jesus estava dizendo para Pedro e os demais discípulos: a unção que eu estou lhe dando é uma unção que não abate, é uma unção que levanta quem caiu. E Deus nos levantou nesses últimos dias para nós levantarmos quem caiu. Nós somos um exército que nós não podemos degradar entre si. Deus nos escolheu para levantar pessoas que estão caídas, feridas, pessoas que foram deixadas para trás por causa de um sistema, por causa de palavras lançadas em momentos de precipitação. Deus te escolheu, meu querido, para você botar bálsamo sobre as feridas de quem caiu. E há uma unção de Deus nessa noite sobre esse ambiente. E pessoas que estão nos ouvindo serão impactadas do poder de Deus, porque os céus está te utilizando, te habilitando para você levantar vidas para a glória do nome de Jesus. Quando eu olho esse cenário, eu vejo que os discípulos queriam que Jesus acalmasse a tempestade que estava assolando do lado de fora. Só que Jesus, antes de acalmar a tempestade do lado de fora, ele vai acalmar a maior tempestade que assolava no coração dos discípulos. Porque não adianta acalmar a tempestade do lado de fora
se o coração está doente no lado de dentro. Não adianta acalmar a tempestade do lado de fora, oh glória. Se o coração precisa de um conforto espiritual, primeiro Deus vai trabalhar no teu coração. Primeiro Deus vai trabalhar na tua mente, para depois resolver os problemas do lado de fora. E nessa noite, por intermédio da instrumentalidade dessa rádio, os céus está liberando cura espiritual. O que o inferno quer é que você pare no meio da tua trajetória, é que você não avance pregando, é que você não avance cantando, é que o diabo tem colocado dúvida no coração de pessoas, aonde muitos dizem: Senhor, eu sou tão pequeno, eu não tenho, Senhor, habilidade, Senhor, eu não tenho força, tem tanta gente melhor do que eu. Mas nessa noite toda a dúvida do inferno está sendo quebrada. Deus está entrando com cura espiritual. Deus está trabalhando dentro da tua embarcação nessa noite. E eu profetizo que essa tempestade não vai lhe parar. Esse vento contrário não vai impedir de você fazer a obra de Deus. Jesus para o vento, a tempestade. Só que ele cura o coração dos discípulos. Ele traz cura espiritual. Entenda que antes de Jesus fazer por nós, queridos, ele sempre fazerá através de nós. Às vezes nós falamos: Senhor, usa alguém daquele culto, Senhor, para falar comigo. Usa alguém para pregar para alguém no meio da minha família. Mas eu profetizo que 2026 será diferente. Deus está te preparando. Deus vai te usar para você ganhar os teus. Você ganhará pessoas da sua rua, vizinhos. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, Deus fará através de você. Eu preciso contar um testemunho nessa noite aqui. Estava pregando certa feita no estado do Rio de Janeiro. E numa grande catedral, pastor Edivaldo Leandro, após a ministração daquele dia, nós fomos para um lugar de festa, o pastor serviu uma janta, e eu estou me despedindo dele, pastor Edivaldo Leandro, isso no ápice da pandemia. Ele falou: Lucas, ora pela minha esposa, missionária irmã Joana, isso no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro. A minha esposa, ela foi contaminada pelo vírus, e depois disso, ela veio para casa, mas perdeu um dos pulmões. Só que o vírus se propagou. Ela retorna novamente ao hospital. E não demorou muito tempo, uma semana, ela internada, está entubada. E os médicos reuniram a família e falaram: pastor, eu sei que você é um homem de Deus, mas é só os céus para poder operar o milagre. Não tem o que fazer. Se continuar assim, nós vamos desligar os aparelhos. Ela tinha perdido um pulmão e estava com 60% comprometido do outro. Ele mobilizava a igreja para orar. E quando nós estamos retornando para o local onde eu estava hospedado, na Baixada Fluminense de São João do Meriti, nós passamos pelo um município Duque de Caxias, chamado Duque de Caxias, e o pastor que estava na condição, na direção do carro, meu amigo pastor Flávio Machado, falou para mim: vamos parar para orar no monte, lá no Rio de Janeiro, conhecido como Monte do Azeite. E nós subimos naquela noite o Monte do Azeite para orar. Oramos em um período aproximadamente de 1 hora. E após a oração, o pastor Flávio liga para o pastor Edivaldo Leandro. Começamos a orar. E eu estava meditando sobre uma palavra, a qual Deus falava comigo. Uma palavra que está no livro de Jó, aonde diz, no capítulo 8, Deus respondeu a Jó no meio de uma tempestade, ou no meio de um redemoinho. E eu falava: Deus, o que tu queres me passar no meio dessa palavra? Os céus falavam comigo através do Espírito Santo: não perca as minhas respostas por causa da tempestade. É que às vezes Deus é especialista em trazer resposta. Deus é especialista
em nos dar direcionamento, utilizando de tempestades, de ventos, de crise. E Deus me deu essa palavra para o pastor Edivaldo, dizendo: pastor, Deus está lhe respondendo no meio de tudo isso que está acontecendo. Ele toma posse. Na verdade, Deus estava utilizando dos meus lábios como uma mensagem profética. No outro dia eu fui pregar no que os cariocas chamam de manhã com Deus, consagração. E quando eu estou retornando, o pastor Flávio Machado fala comigo: rapaz, tu não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que, pastor? Quando nós estávamos orando, Deus resolve visitar a missionária Joana naquela UTI, oh glórias. Ela acorda arrebentando aqueles aparelhos respiratórios. Os médicos não entenderam agir, não compreenderam, porque aqui revela o que Paulo falou certa feita: quem é natural não consegue discernir as coisas espirituais. E ela arrebenta aqueles aparelhos respiratórios, deram um sedativo para acalmar ela. E no outro dia ela está passando por várias baterias de exame. Uma, duas, vieram vários exames. E foram ver, não tinha uma mancha no pulmão dela. Ela estava com 60% comprometida. Os médicos já tinham falado para a família: não tem o que fazer, nós vamos ligar os aparelhos. Sabe o que é isso? Deus que trabalhou nas impossibilidades. E eu quero profetizar algo para pessoas que estão nos ouvindo. E isso aqui vai gerar de testemunho nessa rádio. Deus está indo na tua situação, está trabalhando nas suas impossibilidades. Elegante oragala séria. Há milagres que Deus está gerando. Receba em nome de Jesus, você, meu amigo ouvinte, e quem sabe está ouvindo essa rádio, está trabalhando no caminhão, trilhando as estradas desse Brasil. Meu amigo que está trabalhando, quem sabe, de vigilante, está nos ouvindo, meu amigo motorista de táxi, de aplicativo. Eu profetizo que Deus está trabalhando nas impossibilidades. Oh, em meio a essa crise existencial que tu estás passando, Deus está gerando sobre você o milagre. Essa tempestade está acalmando. Esse vento, Jesus está parando. E Ele tem uma palavra para alguém aqui nessa noite: tem de bom ânimo, não temais, porque sou eu. Terá testemunho da parte de Deus. Pessoas que têm clamado pelo esposo, pelo filho, eu profetizo que o teu esposo largará a bebida, o uísque, a cerveja, e a única coisa que ele vai tomar a partir de hoje vai ser o suco de uva da Santa Ceia, o cálice da Santa Ceia, porque a tua casa servirá ao Senhor. E como Josué um dia teve o orgulho de bradar e dizer: você vai falar também: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória! Queridos, eu quero orar nessa noite por você que me ouve, você amigo ouvinte. Eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua casa. Você que está nos ouvindo, está sempre ligadinho nessa rádio, está nessa campanha junto com o pastor Fabiano, os demais amigos integrantes da rádio. Eu quero orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Deus, eu preguei a tua palavra nessa oportunidade, que tu és o Deus das impossibilidades. Tu és o Deus que trabalha na contramão humana. Tu é totalmente antagônico às nossas razões. Em nome de Jesus, há pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, que estão dentro de barcos, de uma forma espiritual, e têm enfrentado um momento de tempestade, de vento, de crise. Mas tu é o Deus que está trazendo calento, conforto. Em nome de Jesus, acalma essa tempestade, para esse vento. Em nome de Jesus, que os teus filhos possam testemunhar o teu agir, o teu estender a mão sobre a vida deles.
Deus, todo projeto do inferno, em nome de Jesus, é aniquilado hoje, agora, sobre a vida de cada ouvinte dessa rádio. Em nome de Jesus, está caído por terra todo projeto, todo mangrilhão, todas as cadeias, tudo que tem prendido a vida dos teus filhos. Deus vai renovando eles agora, aonde eles estão. Renova com o teu espírito. Vai, Senhor Deus, renovando os teus filhos, revigorando, dando força espiritual, colocando por terra todo projeto do inferno. Em nome de Jesus, coloca as tuas armaduras, que Paulo falou em Efésios capítulo 6 e 10. Revista os teus filhos, Senhor, capacete da salvação, para livrar eles de todos dardos inflamados. Deus, coloca sobre ele a sandália da preparação do evangelho da paz, para poder caminhar pregando o teu evangelho, o escudo da fé, a lança, Senhor, que é a lança da verdade. Oh, coloca a tua palavra, Pai, sobre a boca dos teus filhos, que independente do que acontecer no processo da travessia, da caminhada, Deus, independente dos ventos, as tempestades, nós não iremos parar de pregar o teu evangelho, nós não iremos parar de fazer a tua vontade, porque nós estamos esperando a tua vinda, Jesus. Oh, glória! Alagai de col evalacé. Nós estamos esperando a trombeta soar. Para muitos isso pode trazer medo, mas para nós que estamos em Cristo, nos traz alegria o soar da trombeta. Porque a tua palavra diz, Senhor, que naquele exato momento o nosso corpo será glorificado, Senhor. Essa matéria tão pecaminosa vai se revestir na incorruptibilidade. O que é mortal na mortalidade, nós subiremos sobre as nuvens adorando. Oh, já está preparado desde a consumação do século as moradas. Por isso que tu nos advertiu em João 14, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Tu foi para junto do seu Pai, mas tu não despediu a igreja de qualquer maneira. Tu enviou outro Consolador, o Espírito. Vai consolando agora, vai trabalhando agora, em nome de Jesus. Vai quebrando toda a algema do inferno agora. Vai destruindo todo o projeto de Satanás agora, em nome de Jesus. Quem vai prevalecer dentro dessa casa é o agir de Deus, é a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa os teus filhos e dá paz para a glória do teu nome. Queridos, quero agradecer a todos que nos ouviram nessa oportunidade e também poder agradecer o nosso amigo, pastor Fabiano. Muito obrigado pela oportunidade. Nosso amigo, pastor Antônio, nossa irmã que louvou aqui na oportunidade. Eu quero aproveitar esse momento, alguns minutinhos ainda que me restam. E se alguém que ele está nos ouvindo, por intermédio, tem caminhado pelas suas forças e não tem chegado em lugar nenhum, aí aonde você está, você entende que você quer voltar para Jesus, eu quero orar por você. Você que quer voltar para Jesus Cristo, você que quer entregar a sua vida a Jesus, mande uma mensagem na rádio, mande uma mensagem no WhatsApp da rádio, dizendo: eu estou voltando, pastor Fabiano, para Jesus Cristo. Eu estou aceitando a Jesus, que o pastor vai te dar uma atenção e vai orar para você. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.